Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estarmos aqui novamente. Eu sou o professor André e nós estamos aqui no componente curricular OSE1 História da Educação. Eu sei que para alguns será boa noite, para outros boa tarde. E o mais importante é que nós continuamos com os nossos trabalhos e hoje estamos começando a nossa última fase, que é a fase 5, onde nós vamos tratar da ditadura militar e da redemocratização e o contorno sociopolítico e principalmente educacional nesses tempos ou nesse período. É muito importante para que possamos começar essa fase, fazermos uma breve recapitulação daquilo que nós tratamos neste período anterior, que foi a fase 4, onde nós pensamos um pouco e refletimos sobre o período populista. Período populista e como a educação foi se desenvolvendo nesse período e quais foram os principais expoentes influenciadores desse período, que, novamente, eu reitero a nomenclatura, chamado de fase ou período populista no Brasil. Ok? Bem, agora nós vamos continuar, precisamos ir adiante. E é isso que nós vamos fazer. O período que nós estamos começando, ele começa no ano de 1964 e termina no ano de 1985. Então, para que a gente tenha um contorno geral e possa começar a falar, então, sobre educação, é importante lembrar que o governo que precedeu esse golpe militar, essa intervenção militar, que se tornará, então, um governo militar, então, porque uma coisa é a intervenção, outra coisa é se essa intervenção será pontual e, então, virá um governo que não dará continuidade a essa ação pela força para manter o poder. Então, você pode ter uma intervenção que venha acompanhada de um governo popular e que vá se sustentar por vias democráticas posteriormente. E você pode ter uma intervenção onde essa intervenção ela vai acabar dando início a uma ditadura militar. Esse foi o caso brasileiro, ok? Então, o que acontece nesse limítrofe, nesse período limítrofe entre o período populista e o período de ditadura militar? Nós temos, como nós já falamos anteriormente, o período do governo do João Goulart. Então, o João Goulart foi o último presidente eleito, né, nesse período anterior populista. Então, ele foi eleito popularmente, e então ele assume o poder e começa a fazer uma série de proposições de reformas de base que buscavam uma reforma agrária, reforma fiscal, uma reforma eleitoral. E esse processo de reformas acaba por demonstrar que o governo João Goulart era um governo que tinha uma certa proximidade, como nós já estudamos posteriormente, com os setores da esquerda brasileira, que já tinham uma certa organização, né, desde o Partido Comunista Brasileiro até uma série de movimentos que não eram estatais, mas que estavam diluídos na sociedade
civil organizada e eram movimentos de esquerda. Então, o João Goulart, ele começa a fazer essa inflexão em direção à esquerda, e isso vai gerar uma reação de grupos conservadores, que, por exemplo, vão realizar a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que vai reunir aproximadamente 100 mil pessoas, né? E o governo de Jânio Quadros e João Goulart, né, porque não era, na verdade, era, era uma chapa, né, de Jânio Quadros e João Goulart. Esse governo ele vai sofrer uma série de objeções da sociedade civil, principalmente por ser considerado uma ameaça comunista. Então, Jânio Quadros e João Goulart, essa chapa, que... Por que a gente fala mais? A gente acaba fazendo mais ênfase no João Goulart, porque é ele que vai continuar quando logo o Jânio Quadros vai desistir, né? E vai pedir que... vai escrever uma carta de desistência e não vai dar continuidade ao seu governo. Então, o João Goulart acaba sendo a figura predominante nesse período. Então, há uma reação entre as camadas mais conservadoras da sociedade, vendo o governo, né, do João Goulart, do Jânio Quadros e do João Goulart, como um governo que representava uma ameaça comunista. Isso ganhou um grande apoio da imprensa, né, do empresariado, que tinha medo, obviamente, de um processo de uma revolução comunista perder os meios de produção, né, e da classe média brasileira, né, que tinha uma certa, vamos dizer assim, um certo conhecimento do que representava o comunismo que já estava instaurado em todo o bloco soviético, né, e na China. Então, já tinha um certo conhecimento do que isso representava a nível de garantias individuais, de liberdade, né? Então, havia uma preocupação destes setores, não era uma preocupação sem sentido, né? Então, o que vai acontecer? Em 1964, nós vamos ter o golpe militar e vai assumir o primeiro presidente militar, que é o Castelo Branco. Então, nesse primeiro momento onde se toma o poder, né, do João Goulart por golpe, através de um golpe, o governo que vai se instalar precisa estabelecer um modus operandi de como é que ele vai fazer o país caminhar. Agora, se é um golpe, se vai se estabelecer um novo governo, vai se colocar uma Constituição, como aconteceu com Vargas lá atrás. Se você for lembrar, em 30, ele entra a partir de um golpe, mas começa a elaborar uma Constituição, que depois ele mesmo deixa para trás e assume como um ditador. Mas aqui não. Eu preciso de um instrumento, entre aspas, jurídico para governar. Esse instrumento vai ser chamado de AI, ou AI, atos institucionais. Então, esses atos institucionais, eles eram instrumentos legais, entre aspas, que os presidentes daquela época eles usavam para fazer valer as suas vontades, aquilo que eles entendiam como importante para aquele momento. Vou dar um exemplo. O primeiro ato institucional, o AI-1, que foi logo em 1984, cassou o mandato de pessoas que eram consideradas pessoas envolvidas
com movimentos de esquerda e principalmente com movimentos de esquerda que eram movimentos armados. Porque a esquerda, ela, para alcançar o poder, ela, muito bem articulada, ela se dividia numa frente que era uma frente partidária, mas que tinha também para fazer o serviço, vamos pensar assim, o serviço suprapartidário ou supralegal ou o serviço sujo, né? Eles tinham também as frentes que eram frentes armadas para poder realizar esse tipo de serviço. Assim como também a ditadura militar tinha a visibilidade desses presidentes, mas tinham os organismos, como o Sistema Nacional de Informações, o DOI-CODE, que era um órgão usado pelo regime para repressão. Então, eles trabalhavam, vamos dizer assim, por baixo da lei, de forma subterrânea, para alcançar objetivos. Vamos dizer assim, o ato mais conhecido foi uma bomba que acaba explodindo. Essa bomba ela vai explodir lá, logo no final, né, do período ditatorial, em 1981, no Rio Centro, e essa bomba ela explode no colo de um sargento do Exército e de um capitão. O objetivo era tentar parar uma reunião que era uma organização vamos dizer assim, uma assembleia de trabalhadores ou de sindicatos, trabalhadores todo mundo sindicatos que estava acontecendo ali no Rio Centro. O objetivo era explodir uma bomba ali e arrefecer o processo de redemocratização, mas acaba explodindo no próprio carro onde eles estavam e criando, então, um movimento ainda vamos dizer assim, que apressou o processo de abertura militar. Então, isso acontecia, de você ter aquilo que estava de frente para o público e aquilo que acontecia de forma sorrateira. Então, você tinha os grupos armados que aconteciam no Araguaia, por exemplo. Se for ver, né, o confronto que aconteceu, né, em Araguaia, você vai perceber que existiam grupos paramilitares. E você tinha também pessoas de esquerda que estavam militando em partidos políticos. Então, é sempre assim, a guerra do poder é uma guerra que tem um verniz legal, mas que, na maioria dos casos, também acontece em subterfúgios ilegais. É só você ver qualquer filme sobre o serviço secreto, a CIA americano, você vai ver. Sempre vai estar lá dizendo, tem que ter alguém para fazer o serviço sujo. Enfim, aquilo ali, obviamente, que não é completamente real, mas dá uma ideia, né, de como é que as coisas poderiam ou podem acontecer. O segundo ato constitucional, ato institucional, que foi em 1965, por exemplo, ele estabeleceu que no Brasil só teriam dois partidos, que era a Arena e o MDB. O MDB é o que nós conhecemos hoje, MDB. A Arena é o que nós conhecemos hoje como DEM. Se tornou PDS, depois de PDS, PFL e, por final, Democratas, que nós conhecemos hoje. Então, esses dois partidos, que eram os partidos da situação, era a Arena e o da oposição, o MDB. Então, eles eram os partidos, era bipartidário, então eles vão ser, por exemplo, fruto do ato institucional 2, instituição do bipartidarismo, ok? Entretanto, depois de Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar,
Eu tenho o Costa e Silva, que vai de 67 a 69. Então, presta atenção, o Costa e Silva, o que acontece com ele? Costa e Silva, ele é aquele famoso presidente militar que vai estabelecer o AI-5 em 1968, que é o ato institucional mais famoso que nós conhecemos. O AI-5, ele coloca os presidentes militares com uma capacidade de fazer acontecer no país as coisas como ditadores. Porque eles eram eleitos de forma indireta. Mas o AI-5 dá poderes ditatoriais aos presidentes e, portanto, faz com que a ditadura, que no início era uma coisa que não se tinha certeza se iria continuar ou iria se abrir para um novo período, com um presidente que representava aqueles conservadores que fizeram a marcha, né, da família com Deus pela liberdade, que era o Carlos Lacerda, e agora começa a demonstrar que realmente vieram para ficar. Os militares demonstraram isso. Então, o AI-5, ele demonstra um caráter ditatorial, estabelecendo a possibilidade de prisão de opositores sem o devido processo legal. O governo passava a controlar os meios de comunicação e também ele dava-se o direito de prender sem que houvesse a possibilidade do habeas corpus. O que é o habeas corpus? É quando você entra com um pedido de arrefecimento de uma prisão por ela se demonstrar ilegal naquele momento, pelo menos naquele momento. Então, acaba o habeas corpus. O governo pode prender quem ele quiser sem o devido processo legal. Essa é uma das críticas, independente se a pessoa é uma pessoa de direita ou de esquerda, conservadora ou progressista, que todos devem fazer a qualquer ação, seja do executivo, que era o caso aqui da ditadura militar, seja do legislativo, ou seja do judiciário, que hoje me parece que está mais nos meios de comunicação. Qualquer tipo de prisão que não respeite o processo legal, então, vou explicar para vocês de forma bem genérica. Ninguém pode ser preso sem um processo legal. Então, André, como é que eu posso ser preso? A única forma de você ser preso imediatamente é se você for achado em um crime em flagrante. Flagrante, cometendo crime. Então, a polícia pegou você cometendo crime. Então, você vai ser preso e vai responder aquele processo ali preso, porque você foi preso em flagrante. A não ser que seu advogado consiga provar depois que aquele flagrante foi foi armado e etc. Aí você consegue um habeas corpus, certo? Então, de forma bem simples. Se não for assim, imagina que a polícia está fazendo uma investigação sobre a sua pessoa, de algum crime que você cometeu. O que vai acontecer? A primeira coisa é que a polícia está recolhendo informações sobre você. Imagine que você faz lavagem de dinheiro, né? No seu caso. Tá? Você faz lavagem de dinheiro. E o que vai acontecer? A polícia está investigando através de uma denúncia. Alguém que é seu inimigo que te denunciou, você caiu numa escuta telefônica, então tá lá. Beleza. O que vai acontecer? Uma vez que a polícia tem bastante provas contra você,
ela vai apresentar ao Ministério Público o processo. Ela vai apresentar ao Ministério Público, né, aquilo que ela tem contra você, aquilo que ela conseguiu reunir como provas contra você, certo? É o melhor dizendo assim. Mandou para o Ministério Público. O Ministério Público que decide se ele vai te denunciar ou vai arquivar aquele processo. Se ele arquivar, aquele processo morre. Se ele te denunciar, significa que a partir de então você está sendo processado. Não significa que você está sendo preso. Agora, o Ministério Público ele pode pedir a sua prisão se você representar um perigo contra as testemunhas, né? Você vai lá e quer matar as testemunhas. Se você não tem uma residência fixa ou tem o perigo de fugir. Se você tem o perigo de destruir provas, aí o Ministério Público pode alegar esse tipo de coisa para, então, fazer um pedido de um tipo de prisão contra você. Fora disso, você vai responder o processo em liberdade. Depois que você respondeu o processo em liberdade, você vai ter, enquanto você está respondendo o processo em liberdade, você tem direito a um advogado, conforme diz algumas pessoas. Advogado. Eu chamo de advogado. Bom campista, advogado. Tem direito a um advogado. Então vai ter quem? O Ministério Público que te acusa, o teu advogado que te defende e o juiz, que não é nem do lado do Ministério Público, nem do seu advogado. Ele vai fazer o quê? Vai julgar. Quem reúne provas para o Ministério Público é a polícia. Certo? Ela reúne provas para o Ministério Público. Uma vez esse processo com todas essas provas, o que o seu advogado tem a fazer é demonstrar se existe alguma incongruência nessas provas. Se existir, mesmo que tenha milhões de provas, se existir uma ali que é forjada, você consegue se safar. Então, o trabalho do Ministério Público é muito mais difícil do que o do advogado. O do advogado é só conseguir alguma coisa errada. O Ministério Público tem que provar cabalmente que você está errado. Então, você vê que o processo, o devido processo legal no Brasil, ele é para você ser preso no Brasil, só se você for pego em flagrante ou se você não tiver um advogado. Né? Porque aí a polícia pode, vamos dizer assim, colocar você para assinar um depoimento ali que não é a realidade dos casos. Pode acontecer um mal policial fazer isso. Né? Então, acabou isso. E aí, essa é uma das preocupações que todo mundo, independente de direita, de esquerda, qualquer coisa, deve ter. Porque uma vez que se tira a liberdade de um grupo hoje, o que me garante que o devido processo legal vai se manter para aquele outro grupo amanhã? Então, independente de ser de esquerda ou de direita, eu, por exemplo, sou a favor, eu sou um liberal, no sentido de ser a favor da liberdade, das garantias individuais. Eu acho que você tem que ter liberdade de fazer aquilo que você bem entender dentro da lei, obviamente. Você tem que ter liberdade, como, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de defender o seu ponto de vista político, liberdade de ir e vir. Você tem que ter essas liberdades suas resguardadas, porque senão, daqui a pouquinho, a gente chega no lugar dele. O AI-5, que é tão demonizado, foi exatamente isso. Nós vamos acabar com isso aqui. Ou seja, vai falar quem a gente quiser. Se a pessoa estiver se locomovendo, eu posso prender ela aonde ela estiver. Então, não tenho mais direito de ir e vir. A imprensa vai ser regulada, né? Não vai ser completamente regulada, mas foi, de alguma forma, regulada. Então, esses anos do Costa e Silva, que foi o segundo presidente, de 67 a 69. Depois de 69 a 74, ou seja, 67 a 74, dá o quê? Dá
10, 14, 14, 17 anos. Foram os chamados anos de chumbo, que foram os anos mais, vamos dizer assim, de mão forte das Forças Armadas, buscando, como o AI-5 deixa bem claro, suprimir toda e qualquer oposição ao governo, conforme diz o AI-5, sem necessidade de abertura de processo e sem direito a habeas corpus. Bem, um outro aparelho repressor que, nesse período, já do Médici, de 69 a 74, é muito conhecido, é o DOI-CODE, né, que funcionava em São Paulo, e o objetivo era levar pessoas que eram envolvidas de esquerda, mas envolvidas vamos dizer assim, na luta armada, né? Porque aqueles que eram de esquerda e eles, de alguma forma, não estavam envolvidos na luta armada, vou dar um exemplo, Paulo Freire, era de esquerda, mas não estava envolvido na luta armada. Ele sai do país. Leonel Brizola sai do país. Né? Darcy Ribeiro sai do país. Mas existiam aqueles que não estavam na luta política, eles estavam na luta armada em prol de uma revolução armada. No início, por exemplo, Dilma Rousseff estava na luta armada. Então, diferente do Lula, ela estava na luta armada. Então, o que vai acontecer? Ela foi uma das que sofreu, por exemplo, no DOI-CODE, ela sofreu, ela sofreu, que é crime hoje, que é quando a pessoa ela é oprimida para poder fazer uma confissão. Como é que é? O nome você sofre... Gente, fugiu da minha cabeça agora. Quando você deixa eu lembrar aqui. Fugiu agora da minha cabeça agora. Chantagem, alguma coisa assim? O quê? Chantagem. Não, mas tortura. Puxa. Então, tortura é crime, certo? Então, você não pode torturar ninguém para que aquela pessoa diga onde estão seus compassos, etc, etc, etc e tal. Então, tortura é crime. Se você vai torturar alguém, você tem que fazer aquilo fora dos radares legais. O DOI-CODE era um ambiente como se fosse uma delegacia, mas que nos porões havia tortura. Ali, Dilma Rousseff foi torturada, para que ela pudesse entregar os seus comparsas. Como um dos maridos dela, por exemplo, ele participou de um avião que foi roubado e foi levado para Cuba. Então, ele tinha entravam em quartéis para conseguir armas, por exemplo. Né? Então, eram pessoas que estavam na luta armada pela Revolução. Diferente dos outros, como disse anteriormente, que o negócio era mais na frente, na frente política. Então, esses que estavam na luta armada, eles eram levados prioritariamente, ou principalmente, para o DOI-CODE, para serem torturados a fim de entregarem seus comparsas. Óbvio que isso era ilegal. Tortura é ilegal. Mas eles eram levados para ali para serem torturados. Esse era um outro momento, como o AI-5, que vai ficar marcado, o DOI-CODE, como um espaço de tortura dentro do período da ditadura militar. Ok? Então, em 74 que você vai ter esse movimento de endurecimento. Agora, a partir de 74, nós começamos o processo de abertura política. E eu tenho mais dois presidentes militares, que era o Geisel
e o Figueiredo. Então, o Geisel, ele começa lentamente, depois desses anos de chumbo, um processo de fortalecimento da abertura gradual, lenta. Ele dizia o seguinte: a abertura vai ser lenta, gradual e segura. Então, o que aconteceu? Uma das coisas que se percebeu era que a população ela estava, pouco a pouco, se mostrando cansada do regime militar. Aquela população que no início deu um apoio por causa do medo dos comunistas, se mostrava cansada. Em 74, no voto indireto para o parlamento, né, o parlamento que votava indiretamente para o presidente, mas o voto para o parlamento, o MDB, que era oposição, ganhou, vamos dizer assim, de forma maciça. Então, aquilo era uma demonstração de que a oposição ela estava ganhando força política. Ok? Então, junto com isso, a partir de 74, vai se formando um endividamento externo por causa de uma grande crise que aconteceu em 73, que foi a crise do petróleo, onde o valor do petróleo teve um disparo. Essa crise de 73, que vai atingir muitos países, inclusive o Brasil, acaba criando uma dívida externa aumentada, que já estava grande desde de Juscelino Kubitschek. Agora aumenta mais ainda, porque o Brasil ainda dependia, apesar de ter a Petrobras, de refino e de petróleo externo. Então, o Brasil precisa usar dólares para comprar petróleo. Usando dólares, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar se endividando. Então, aquela euforia econômica que no início o regime militar coloca vai se esvaindo. Em 73, 74, essa crise vai dar um golpe fatal, um golpe importante, não fatal, mas importante. Eu tenho a questão do fortalecimento no meio da sociedade da questão do MDB, que era o partido de oposição. Então, em 1974, o Geisel vai revogar o AI-5. Lembra aquele AI-5 lá, que podia prender qualquer um sem o devido processo legal, sem direito a habeas corpus? Ele vai revogar o AI-5, mas, mesmo revogando o AI-5 e com o apoio, o MDB crescendo do parlamento, eles conseguem eleger mais um presidente militar, que eles elegiam indiretamente. Então, a ditadura brasileira é híbrida. Ela não é uma ditadura nos termos, né, de uma ditadura chinesa ou russa, como foi. Né? É uma ditadura como a chilena, do Augusto Pinochet, por exemplo, que foi muito mais aguda do que a do Brasil, mas é uma ditadura. Tirou as garantias individuais, é ditadura. O artigo 5º da nossa Constituição fala lá: direito de vir, direito de falar, direito de religião, direito de ter posicionamento político, sem que haja intervenção. Mexeu nesses direitos, pode dar a você carro, casa. Isso é um processo de rompimento com as vias legais democráticas de estabelecer as coisas. Então, o que vai acontecer? Eles conseguem eleger o último presidente, que foi o Figueiredo. O Figueiredo ele vai ficar de 79 a 85, e ele, então, ele vai colocar vamos dizer assim, em prática o processo de abertura, de redemocratização, que Geisel já tinha dito que seria lenta, gradual e segura. Então, ele
começa, primeiro, abrindo a possibilidade de outros partidos. Então, ele vai abrir a possibilidade do Brasil ser multipartidário novamente, e aí a gente vai ter o nascimento do PMDB, do PDT, do PT, do PTB. O PTB e o PMDB, já existiu. O PTB é o trabalhismo de Vargas. Agora, o PDT e o PT, o PDT de Brizola, ele é uma derivação do PT. Então, o PDT e o PT, né, eles são, vamos dizer assim, irmãos sianeses. Né? Um ficou, você tinha a liderança de intelectuais tendo como figura emblemática Lula, e o outro, intelectuais, figura emblemática Leonel Brizola. Você vê que o braço direito de Leonel Brizola era Darcy Ribeiro. Né? Então, são muito parecidos, né, esses partidos. Então, por exemplo, aqui em Campos, o Garotinho foi um dos fundadores do PT em Campos. Depois ele migra para qual partido? Qual foi o primeiro partido que ele foi candidato? PDT, candidato a prefeito da cidade, pelo PDT, 12, muito tempo, ficou sendo. Depois elegeu Arnaldo Viana, qual partido? PDT, etc, 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 etc. Que até hoje quem é o presidente, o líder do PDT é o Arnaldo Viana, e o seu filho foi candidato agora, na última eleição, pelo 12, PDT. Né? Então, partidos, o PDT e o PT e o PTB, partidos mais à esquerda. E o Arena vai se tornar o PDS, que era o único partido mais à direita, e depois o PFL e o DEM. Um ponto importante nesse período de Figueiredo, logo quando ele começa o governo dele, é que ele vai estabelecer a lei da anistia, em 1979. O que foi a lei da anistia? Uma lei que perdoou os crimes tanto dos exilados políticos, que eram opositores ao regime, mesmo aqueles que tinham pego em armas, como também dos militares que tinham, de alguma forma, praticado tortura ou qualquer coisa contra a lei. Eles fazem um acordo na anistia, perdoa tudo do lado de cá, perdoa tudo do lado de lá. Ou anistia tudo do lado de cá, anistia tudo do lado de lá. E aí o que vai acontecer? Vamos partir do zero. Então, os crimes cometidos entre 64 e 79, de ambos os lados, são anistiados, para que se começasse um novo ciclo. Né? Então, o Figueiredo vai fazer isso. Em 1984, a gente tem um grande movimento pedindo diretas já, porque em 1985 teríamos uma eleição, mas esse movimento ele perece, ele não consegue êxito, mas mesmo indiretamente, o candidato da oposição ao governo, Figueiredo, militar, ganha a eleição. Quem é esse candidato? Nada mais, nada menos, né, do que o avô, né, do Aécio Neves, o também conhecido por todos como Tancredo Neves, que morre antes de assumir o poder. Ok? E aí, então, o seu vice, que é uma pessoa muito conhecida, né, principalmente no Nordeste, José Sarney, vai assumir o poder e então vai ser o primeiro presidente depois do regime militar. Ok? Então, qual era vamos dizer assim, qual era ideologicamente, a base ideológica da ditadura militar no processo de formação educacional entre esse período de 64
até 85. Era uma teoria também muito, não é uma teoria do Brasil. O Theodor Schultz, na Europa, nos Estados Unidos, isso já é uma teoria muito conhecida, né, chamada teoria do capital humano. Essa foi a teoria que foi o pano de fundo do processo educacional no Brasil no período militar. Por quê? Vou explicar primeiro o motivo dela ser. Ela é a principal teoria, porque nós tínhamos um processo desenvolvimentista, mas não nacionalista. JK, por exemplo, Getúlio, era nacionalista. Queremos que as nossas empresas nacionais cresçam, vamos desenvolver o país, assim, com uma ênfase nacionalista. No período militar, eu também tenho um período desenvolvimentista. Vamos desenvolver a infraestrutura do Brasil, tinha uma frase muito emblemática, Brasil, ame ou deixe. Vamos fazer crescer o Brasil. Mas nós estávamos na Guerra Fria, o Brasil, com os militares, se atrela aos Estados Unidos. Então, não era um desenvolvimentismo nacionalista, mas liberal. Então, dando liberdade para que outras empresas, principalmente americanas, pudessem investir no país e pudessem gerar esse desenvolvimento, gerar, de alguma forma, esse crescimento da economia no país. Você vai dizer assim, André, mas o Estado era liberal no sentido de o Estado não intervia, as indústrias tinham liberdade plena? Não. Era liberal. Por quê? Porque eu dava lugar à iniciativa privada. Mas quem regulava tudo era o Estado. Eu tinha uma hipertrofia do Estado. Então, ao invés de eu criar, vamos botar assim, para sintetizar, para ficar fácil. Enquanto Getúlio Vargas pensava, nós precisamos desenvolver o Brasil, vamos criar a Petrobras, uma empresa privada. No governo militar, eu preciso desenvolver o Brasil. Então, vamos atrair empresas privadas de capital privado para desenvolver tal área. Se fosse o petróleo, por exemplo, vamos atrair a Shell, a tal. Quem vai fazer as regras somos nós, somos o Estado. Não é igual aos Estados Unidos. O cara chega lá, bota lá quer dizer, uma economia de mercado. Não é economia de mercado. Você tinha o Estado com a sua mão forte de uma ditadura militar acompanhando como é que aquilo ia acontecer. Só que não era, como eu falei anteriormente, não era uma intervenção nacionalista. Era uma intervenção visando desenvolvimento pela iniciativa privada ou de outros, de empresas que não eram nacionais. Ok? Então, feito isso, eu preciso de uma mão de obra. Então, essa mão de obra ela era importante para esse desenvolvimento, para que as empresas viessem para o Brasil e encontrassem aqui um capital humano. Então, a educação escolar ela passa a ser considerada um investimento que vai redundar em produtividade e, então, melhores condições de vida para os trabalhadores. Essa é a teoria do capital humano. Se a pessoa estuda, ela vai produzir mais. Produzindo mais, as empresas vão pagar a ela melhor. Pagando a ela melhor, ela vai ter melhores condições de vida. Então, entendeu? Capital humano era como... Você não investe na Bolsa de Valores para, no final, ter um resultado? Está dizendo o seguinte, o ser humano ele capitaliza. Se eu investir nele com a educação, lá na frente ele vai ser mais produtivo e então vai dar lucro para a empresa e para ele mesmo. Porque se a empresa progride,
eu progrido. Essa é a ideia. Até hoje, muitas empresas trabalham com a teoria do capital humano. Né? Ela vai chamar o associado João. Está dizendo, sabe o quê? Que ele não é um empregado da empresa, ele faz parte da empresa. Então, quando ele alcança as metas, quando ele vende o cartão, quando ele vende, ele está fazendo o quê? Ele está, de alguma forma, ele está produzindo mais, e produzindo mais a empresa ganha mais. Se a empresa ganha mais, ele tem participação de lucros, ele ganha extras, ele ganha bônus, etc, 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 etc. E tal. Então, esse era o pano de fundo. Portanto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, a não ser nas universidades, uma educação básica, seja ela primária ou secundária, tendo como ênfase uma formação para o trabalho, de forma que o ensino médio ou o segundo grau, ele passa a ser obrigatoriamente, no período militar, obrigatoriamente profissionalizante. Todo mundo tinha que fazer um curso técnico. Ah, eu sou milionário. O filho vai estudar? Tem que fazer um curso técnico. Essa é uma coisa diferente do que tudo que já aconteceu. Então, esse período, ele vai ser todo o ensino de segundo grau, ele vai ser profissionalizante. Então, essa vai ser uma questão diferente por causa da teoria do capital humano. Então, nós precisamos preparar e preparando pela educação, né, a gente vai preparar um bom trabalhador e também um bom cidadão através do estudo da moral e cívica, né, onde iria formar um cidadão não para uma consciência crítica revolucionária, mas um cidadão que fosse um bom cidadão para aquele modelo de país que estava a se desenvolver. Ok? Então, esse era o modelo naquele momento. Então, a teoria do capital humano, eu já falei, a questão da formação da moral e cívica, falei anteriormente, né? E nas universidades acontecia o que os militares chamavam de pino da panela de pressão. A maioria das pessoas que acabavam sendo influenciados pelos ideais marxistas, de esquerda, progressistas, gramscianos, de esquerda, todo de esquerda, eles eram de classe média. Então, eles acabavam indo para onde? Qual era o ambiente que eles tinham para discutir suas ideias e colocar em prática até alguns planos? O ambiente universitário. Por isso, a universidade é tomada, desde a década de 60, ela é tomada por revolucionários, no sentido de pessoas de esquerda, que formam pessoas de esquerda, que vão ser professores de esquerda, e criam um ciclo. Né? E até hoje, as universidades são o maior ambiente, o ambiente mais, talvez junto com os sindicatos, né, de influência progressista. Né? Então, isso nasce ali. Eles chamavam de pino de panela de pressão, por quê? Porque se esses indivíduos não tivessem a universidade como espaço para discutir suas ideias e despressurizar, eles iam acabar nas ruas. Então, para a ditadura, era mais vantagem deixar eles na universidade. Então, quando a abertura militar acontece, a redemocratização acontece em 85, esses caras já eram todos os doutores. Quem dá o substrato intelectual para a esquerda brasileira eram todos eles intelectuais. Quem forma o PT, os intelectuais. Quem está no... Vou dar um exemplo para você. Quem elegeu Jandira, deputada federal até hoje?
Jandira era o quê? Jandira é uma médica. Jandira é uma médica. Eu me lembro que quando, há muito tempo atrás, alguns familiares meus só votavam em Jandira. E ela era do PCdoB, né? Era do PCB ou PCdoB. E ela, né, o discurso dela, médica, professora. Então, então essas pessoas elas acabam tomando toda a mídia, as universidades, né? Eles são formados nesse lugar da panela de pressão. E os militares, eles vão dar com os burros na água. Por quê? Porque quando eles fazem a abertura, todo o substrato intelectual para a tomada de poder já estava pronto. Gente, Fernando Henrique nunca foi candidato a nada. Fernando Henrique foi candidato pela primeira vez com 50 anos. Foi candidato a senador e depois presidente. Só que ele era doutor em sociologia da USP. Ele era professor doutor em sociologia da USP. Então, quando abre, os caras já estão tudo pronto, já estão, sabe, eles já estão tudo enquanto você tem aqui o pessoal dos trabalhadores estão aqui, quem é formador de opinião já está pronto. E aí passam a tomar o poder e ir adiante. Então, o que eles fazem, o período militar comete um erro muito importante também, além de aplicar a teoria do capital humano, é o isolamento da educação dos contextos sociais e políticos. Não há, por exemplo, uma formação, já que a ditadura entrou, ela se estabeleceu por causa de um movimento conservador que não queria o comunismo, era então para ter uma formação, vamos dizer assim, de direita, uma formação conservadora, mas não teve. Por quê? Porque os militares, na verdade, eles não são nem de direita nem de esquerda, eles são positivistas. O que está dando certo agora e vai trazer um bom resultado amanhã? Você vai ver o que tem de militar, que eles são assim, eles acham lindo o governo chinês, você não imagina. Porque os chineses são positivistas. Eles, obviamente, eles são marxistas, eles passaram por uma revolução, mas eles são assim. A economia, o que dá certo? Está dando certo assim? Não, não está não. Então traz para cá, vamos dizer, McDonald's, pode trazer. A gente vai continuar no controle, mas vamos fazer o que dá certo. Então, obviamente que eu estou dizendo que a Revolução Socialista continua, o Partido Comunista é quem manda na China, eu só estou dizendo que eles são, assim, racionalistas. Porque como é que eu faço para isso aqui dar certo? Não existe aquela ideologia, no caso positivista brasileiro, eu uso a razão para fazer com que, num determinado momento, aquilo que eu estou a realizar possa dar o resultado que eu quero. Se for de direita, é de direita. Se for de esquerda, é de esquerda. Então, essa fraqueza nesse sentido fez com que eles fossem neutros. Então, não houve a formação de uma geração conservadora. Só há algum tipo de conservador no Brasil por causa das religiões. Fora das religiões, não existia conservador no Brasil. Se dependesse da formação dos militares, não existiria conservadores no Brasil. Né? Então, o que vai acontecer? Eles propõem uma educação fora do contexto social e político e abrem para um grande aglomerado de instituições particulares, principalmente do ensino superior, para formar, para agradar as camadas, ao ensino, aqueles que estavam, né, a classe média. Eles abrem, porque existia uma demanda de instituições de ensino superior. A classe média queria que seus filhos fizessem faculdade, mas não tinha dinheiro, o governo não queria bancar dinheiro para abrir novas panelas de pressão, certo? Então, eles abrem o quê? Instituições particulares,
abrem esse período, muitas instituições foram criadas, né? Ali no Rio, uma muito famosa era a Gama Filho, que a classe média campista, muitos professores que eu conheço foram lá estudar lá, depois vieram para cá, tornaram professores aqui. Então, eles tinham esse trabalho, né, que acabou sendo sintetizado em dois documentos. Um em 1968, que era um documento educacional que regulava o ensino superior, e a LDB de 1971, que regulava a educação básica, inclusive o ensino médio obrigatoriamente profissionalizante. Bem, as escolas de primeiro grau, elas tinham um curso único, que era seriado, obrigatório e gratuito. Na LDB de 71, isso foi estabelecido. Então, não era mais obrigatório que você fizesse uma prova para entrar no ginásio. Então, abriu-se essa possibilidade, que foi uma coisa interessante. Então, eu tinha um curso único, seriado e obrigatório e gratuito no primeiro grau. E no segundo grau, a prioridade era para o ensino profissionalizante, para mais profissionais de segundo grau e menos pressão para o ensino superior, que já estava muito pressionado e o governo não tinha essa prioridade, né, com o ensino superior, a não ser abrir a questão da, das universidades, faculdades públicas. Então, vamos lá. Para finalizar, o currículo dessas escolas, então vamos lá, primeiro grau, ele era único, seriado, obrigatório, gratuito. Beleza, está resolvido. Segundo grau, não. Segundo grau, quem fizer vai ser ensino ensino secundário, mas com profissionalizante obrigatório. Com isso, eu formo técnicos e despressurizo o ensino superior. Ensino superior, a maioria das universidades que nascem, das faculdades que nascem, eram particulares. E, por último, o currículo era descentralizado em cada escola. Então, cada escola ela podia elaborar o seu próprio currículo. Isso é uma coisa incrível. Obviamente que esse currículo ele não poderia ser um currículo que levaria, por exemplo, temas revolucionários, temas de orientação socialista para a sala de aula. Mas eles podiam escolher o que queriam ensinar de português, de matemática, de geografia, de história, guardadas as limitações do regime, né? Então, cada escola tinha essa possibilidade, era descentralizado a elaboração do currículo para cada escola. Então, primeiro grau, único, seriado, obrigatório, gratuito. Segundo grau, obrigatoriamente profissionalizante, formando mão de obra técnica para despressurizar o superior. O superior, a maioria das faculdades que nascem eram particulares. As que já eram públicas, para despressurizar o sistema dos marxistas ou dos revolucionários, para eles terem um ambiente para suas discussões. E o currículo era descentralizado em cada escola. Ok? Então, essa é a nossa aula e nós vamos ficando por aqui. Só um minuto.